Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Gente, vocês acreditam que eu perdi meu celular na hora de começar a live? Tem coisa que só eu, né? Ai, misericórdia. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Me digam aí. Perdi, mas já achei, já estamos aqui, né? Vamos começar a rezar, que já comecei atrasada no primeiro dia. Deus seja louvado. Eu não achava onde é que eu tinha colocado o celular. Andei pela casa que nem uma doida, onde é que eu deixei. Mas já estamos aqui. Tá me ouvindo bem? Bom dia, Thalita. A gente vai começar a nossa oração, então, entregando pro Senhor a nossa quaresma, né? Pedindo pro Senhor que Ele venha em nosso socorro, em nosso auxílio, nos ajudar a bem rezar a nossa quaresma. Bora lá então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, pelo chamado à oração. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos e graças desse tempo quaresmal. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Muito obrigada pelo Teu socorro, pelo Teu favor, pelo Teu amor, por esse tempo favorável de graça para nós, para nossa salvação pessoal, para a salvação da nossa família. Nós somos gratos, Senhor. Pedimos o Teu socorro, o Teu favor neste tempo, Senhor. Pedimos que a Tua misericórdia venha nos alcançar já neste início de manhã, nesse início de semana. Que a Tua misericórdia nos acolha de maneira favorável, Senhor. Acolha as nossas dores, as nossas necessidades, Senhor. Os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Nós colocamos tudo agora, Senhor, toda a nossa vida no Teu coração rasgado de misericórdia. Clamamos que a Tua misericórdia nos acolha, Senhor, que a Tua misericórdia venha em nosso favor. Escondemos toda a nossa vida, todas as nossas necessidades no Teu coração misericordioso. Pedimos, Senhor, que Tu venha em auxílio das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, daquelas situações, Senhor, que nós somos incapazes de lidar sozinhas. Nós já colocamos agora na Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, da nossa história, da nossa família. Vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro. Queremos pedir, Senhor, nessa manhã, que o Teu sangue preciosíssimo venha nos lavar completamente. Lava-nos, Senhor, com Teu sangue. Quero te convidar agora a pedir o preciosíssimo sangue de Jesus sobre toda a tua família, sobre todos os lugares, sobre todas as coisas que você vai fazer, você e seus familiares, aquelas pessoas que você ama. A gente vai pedir agora a proteção do preciosíssimo sangue de Jesus. Você pode ir falando até um nome assim de cada pessoa. Nós colocamos agora, Senhor Jesus, debaixo do Teu preciosíssimo sangue cada um dos nossos familiares, os pais, maridos, filhos. Colocamos debaixo do Teu sangue, Senhor, todas as pessoas que nós amamos, todas as pessoas que são amadas do nosso coração, aquelas pessoas que nós convivemos, pessoas do nosso trabalho. Nós colocamos todos agora, Senhor, debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Te entregamos as estradas e ruas que nós e nossos familiares vamos andar no dia de hoje, os meios de transporte que vamos usar, as escolas e creches dos nossos filhos, dos netos. Nós clamamos, Senhor, a proteção do Teu preciosíssimo sangue e o livramento de todos os males e perigos físicos e espirituais. Pedimos também à Virgem Maria que venha em nosso socorro, que a Virgem Maria venha interceder por nós, venha rogar por nós nesse dia. Pedimos a Nossa Senhora que também nos livre dos males e perigos físicos e espirituais, que Nossa Senhora venha interceder por nós neste tempo de oração, que Nossa Senhora venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio. Virgem Santíssima, nós te pedimos, Nossa Senhora venha em nosso auxílio, em auxílio das nossas necessidades, em auxílio das nossas intenções, de tudo aquilo que tem doído o nosso coração, aquilo que nós não sabemos como lidar, o que nós não conseguimos fazer sozinhas. Nós pedimos, Virgem Maria, a Tua poderosíssima intercessão. E clamamos também pela intercessão da Virgem Maria que o Divino Espírito Santo venha sobre nós, que o Espírito Santo venha
dominar nosso coração, dominar o nosso humor, dominar o nosso temperamento. Que o Espírito Santo venha nos guiar, nos conduzir à santidade, nos dar ciência e consciência dos nossos pecados, arrependimento, desejo de conversão, capacitação de conversão. Vem Espírito Santo iluminar os nossos pensamentos, iluminar a nossa mente. Vem Espírito Santo sobre tudo aquilo que nós pensamos, sobre o que nós sentimos, as coisas que nós não damos conta, aquilo que nós não sabemos como lidar no nosso interior, os pensamentos que nós não conseguimos lidar, os nossos pensamentos fixos, ideias fixas, toda a ansiedade nos nossos pensamentos, todos os pensamentos, lembranças, memórias angustiantes que vêm judiando do nosso coração, que vem paralisando as nossas ações, todos os medos e temores, nós clamamos: vem Espírito Santo ordenar tudo isso em nós. Vem Espírito Santo trazer equilíbrio às nossas emoções. Vem Espírito Santo trazer equilíbrio aos nossos pensamentos. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós clamamos o Teu socorro. Vem Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós entregamos toda a nossa partilha, toda a nossa quaresma nas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Te rezar um pouquinho agora no começo, partilhar um pouquinho com vocês de como o Senhor vai nos conduzir nessas lives de oração e depois a gente vai rezar mais um pouco. Então, primeiro lugar, né, eu falei que a gente vai fazer as lives as 3 vezes na semana, nessa quaresma. A gente não vai fazer ela todos os dias, porque eu não vou dar conta, a princípio não vou dar conta por nada, e vamos ver se Deus não mudar no meio do caminho, né, gente? São 3 lives por semana, segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã, que a gente vai rezar juntos aqui. Sabe que eu tava rezando e pedindo ao Senhor, né, que Ele viesse em nosso socorro e nosso auxílio. E eu fui lembrando, sabe? Fui lembrando, assim, de todas as campanhas que a gente já fez, de todo o foco que Deus já fez, né? Que Deus já nos conduziu para as nossas campanhas de oração, né? E que nesses momentos de quaresma, nas outras 2 quaresmas que a gente fez assim com uma intenção específica, mas sempre foi um foco de conversão e mudança do nosso comportamento. Nos últimos 2 anos que eu fiz a quaresma, a gente fez com intenção de rezar. Primeiro foi pelos maridos, se eu não me engano, e tinha muito um foco de mudança do nosso comportamento em relação aos nossos maridos, e ano passado eu fiz bem voltado para as mulheres mesmo, para o nosso comportamento, né? E esse ano ali eu coloquei na votação e saiu livre, então a gente vai ter de tudo nessas manhãs de oração, tudo aquilo que o Senhor traz para nós, tudo que o Senhor trouxer e quiser trazer pra gente rezar. Mas a palavra que o Senhor me deu para conduzir todo esse nosso tempo quaresmal foi justamente o Salmo 17, né, que eu amo, é um salmo que eu tenho predileção, acho que assim, de todos os salmos é o salmo que eu mais amo. E a Kátia, que fez o convite, né, colocou o versículo 7, né? Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei para meu Deus, do seu templo ele ouviu minha voz, e o meu clamor em sua presença chegou aos seus ouvidos. Esse salmo todo vai falando de um Deus muito presente, né? De Davi, diante de todas as suas tribulações, né? Falando que de todas as tribulações, de todas as dores, de todas as dificuldades, Deus vem em socorro dele. A oração dele chega ao ouvido de Deus. Deus escuta os clamores dele e livra ele de seus inimigos. Tem um versículo que eu sou apaixonada do outro lado, no versículo 18, diz assim: livrou-me de inimigo poderoso, dos meus adversários mais fortes do que eu. Isso aqui pra mim, assim,
nossa, isso aqui é a nossa vida sobre a terra, né? Os livramentos de Deus, né, são de inimigos que são sempre mais poderosos, sempre adversários mais fortes do que eu. Eu sempre sou muito pequena diante dos meus adversários, sejam os adversários da minha própria carne, sejam os adversários das adversidades do mundo, sejam os adversários espirituais. Eu sempre sou muito pequena e eu preciso do socorro que vem de Deus. Quem me livra é o Senhor, né? Esse salmo, ele é todo lindo, tem vários versículos que a gente vai meditar daqui pra frente. Até te digo, deixa aí, anota pra você ler depois o Salmo 17, lê ele inteiro, ele é maravilhoso. Livrou-me de inimigo poderoso, dos meus adversários mais fortes do que eu. Quando eu li todo este salmo e fiquei pensando na nossa realidade de quaresma, aqui pra frente diz assim: investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi meu arrimo, pôs-me a salvo e livrou-me porque me ama. A gente vai vendo aqui um coração completamente entregue e confiante a Deus. Completamente entregue e confiante a Deus diante das adversidades. Se a gente olhar na história de Davi, a gente vai compreendendo cada um destes versículos, porque ele teve em muitas situações de perseguição, de morte, de injustiça, de adversidades que talvez a gente nem conheça. A vida dele realmente esteve em risco muitas vezes. Mas existia sobre Davi uma escolha de Deus, um chamado de Deus para a vida dele. E aqui, diante da vitória, ele está relembrando de toda a vida dele, está dizendo: olha, Deus me salvou porque me ama, não porque eu sou super merecedor, não, mas porque Ele me ama, porque Ele me livra dos adversários mais fortes do que eu. Isso é muito consolador para o nosso coração, para a gente começar um tempo de oração e de mudança da nossa vida, do nosso comportamento, porque a gente vai olhar durante essa quaresma, e a quaresma é um tempo muito propício de um olhar para dentro da gente, para as nossas próprias realidades, né, para os nossos próprios comportamentos. É um foco que a gente tira, às vezes, de todas as coisas externas. Durante a nossa vida, a gente está muito preocupado, geralmente, com coisas exteriores. Às vezes, com intenções externas ao nosso coração. A gente está olhando para um marido, para um filho, para uma necessidade familiar, para uma necessidade financeira, às vezes até para uma necessidade de uma necessidade física, de uma cura, de uma enfermidade. Os nossos olhares, até quando eles estão voltados para nós mesmos, geralmente eles não estão voltados para a nossa necessidade de conversão, para a nossa mudança, para a salvação da nossa alma. A gente geralmente está pensando em coisas que a gente quer para ser feliz nessa vida. Então a quaresma, ela vem tirar tudo isso e olhar assim, ó, vamos pensar uma coisa aqui, meu filho. Se tu morresse hoje, para onde que tu ia? O que tu tá plantando? Para onde tu vai? Porque aqui é uma passagem? Tá plantando o céu? Tá buscando o céu? Se a palavra de Deus nos diz, gente, que o salário do pecado é a morte, qual é o salário que a gente vai receber? Às vezes a gente tá tão com foco na conversão de pessoas, porque a gente da família é o único que vai na igreja, que a gente esquece de converter a gente mesmo. A gente tá muito preocupado com a conversão dos outros, mas não converte as nossas atitudes, as nossas ações. Quantas vezes, né? Quantas vezes aquela pessoa que mais reza numa casa é a mais implicante, a mais chata, a mais maldosa, a mais fofoqueira. O diabo nem quer impedir que ela vá na igreja, nem quer impedir que ela vá no grupo de oração, não quer impedir que ela vá no retiro, não quer impedir que ela vá adorar. Só que tudo fique na superficialidade, que ela fique muito preocupada em rezar pelos outros, em buscar a conversão dos outros, sem olhar para ela mesma. A quaresma nos dá um foco para o nosso coração, para o nosso comportamento. Ou para tudo agora, né? E durante esse tempo, olha aí para o teu coração e para a tua vida. Como tá andando o teu interior? Como tá andando a tua vida? Ontem na missa, sim, o padre fez uma homilia extraordinária. Quem me visse na missa ontem ia pensar que eu não estava nem prestando atenção no padre, porque eu passei a mão no celular, abri meu bloco de notas e comecei a anotar toda a homilia do padre. Porque para mim o padre ontem deu assim um roteiro da quaresma, né? Um roteiro das coisas que eu preciso fazer.
um roteiro das tentações. Achei assim muito feliz. Depois, se vocês quiserem nos stories, eu até partilho a homilia do padre Marlon com vocês. Foi sensacional. E daí, a partir daquilo ali, eu já cheguei na minha missa, né, super me preparando, pensando em toda a quaresma, pensando nas coisas que eu precisava mudar. E aí Deus começou a me lembrar de coisas que eu tô até assim com nó na garganta, sabe? Porque eu fui vendo no meu comportamento coisas pequenininhas. Detalhezinhos, assim, pra mim. Pra mim eram coisas muito pequenininhas, coisas que eu nem precisava mudar. Mas são coisas pontuais que dentro da minha família, o meu marido fez alguma observação aqui, a minha filha reclamou ali, o meu filho disse que podia não ser assim. E que a gente na correria do dia a dia e no nosso lugar de razão, né? A gente não para pra ver. A gente não para pra se autocorrigir, pra mudar aquilo ali que precisa ser mudado. E eu comecei a olhar pra esses comportamentos, pros comportamentos do dia a dia, do cotidiano com a minha família. Quando eu levanto de manhã, o que eu faço? Como é que eu falo? Como é que eu conduzo a rotina da minha casa? Como é que eu conduzo a minha rotina? E dentro dessa condução do meu dia a dia, ali está a santidade, o perfume de Cristo. Ali eu tenho dado testemunho do amor do Senhor. Ali eu tenho plantado sementes de santidade para colher a vida eterna. Ou em tudo que eu faço. É mais ou menos. É tudo mais ou menos. Eu sou filha, né, de uma mãe faxineira. Minha mãe me criou limpando casa, limpando apartamento de veranista, de pessoal que vinha aí pra cá, né? A gente mora na praia. Então, a minha mãe sempre foi uma faxineira extremamente caprichosa. Muito caprichosa. Deixa eu tomar uma olhada. E aí, detalhista, caprichosa, detalhista, sabe? Cada cantinho, cada lugarzinho, né? Tudo muito limpo, muito cheiroso, muito realmente limpo, assim, né? As coisas que a minha mãe não deixava assim com cara de que tava limpo, não tá realmente limpo, né? Sempre usando uma boa água sanitária, né? E aí eu fui educada por essa mãe, né? E a minha mãe exigia isso da gente, Jesus Cristo, Senhor Deus, minha adolescência, né? Aprendendo a fazer tudo, a limpar tudo. Tinha aquele dia de limpar a casa, de limpar cada canto. Não ficava bem feito. A mãe mandava voltar e fazer de novo. Preguiçoso trabalha 2 vezes, né? E ela falava essas coisas, eu ficava louca com ela, né? Depois a gente até vai tomando gosto pelas coisas, né? Vai aprendendo como é bom, né? Tu ter uma vida, tu tá numa casa que tá limpa, que tá cheirosa, que tá bem limpa, que as coisas estão bem limpas. Bom, com o andar da carruagem, eu aprendi a fazer uma boa faxina, né? A deixar as coisas do jeito que eu gosto. Com o andar da carruagem na vida, às vezes a gente começa a trabalhar, a gente não tem mais tempo de limpar a casa da gente, a gente contrata pessoas. Então, nesse contratar de pessoas, já passou todo tipo de pessoa na minha casa fazendo faxina, né? E passaram pessoas ótimas. Ótimas pessoas. Só que também passou um monte de gente que só faz de conta que limpa. As donas de casa vão me entender agora, né? Acho que toda mulher vai entender o que eu tô falando agora. Parece que limpou, mas não tá limpo, né? E eu sempre, assim, tu vai fazendo aquilo ali no dia a dia, né? Tu vai passar o aspirador, vai passar um paninho no chão, vai dar aquela limpadinha do dia a dia, mas tem aquele dia da faxina pesada. Tem que ter o dia da faxina pesada. Tem que ter o dia da água sanitária com vontade. Eu gosto de água sanitária, tem pessoa que não gosta, eu gosto, né? Tem que passar um produto mais forte, tem que limpar cada canto. O lugar onde a gente mora, tudo mofa, gente. Tudo fica fedido, tudo fica embolorado. Tem que limpar bem limpo. Tu pode fazer assim, meio no dia a dia, mas vai ter aquele dia que você tem que parar e tem que fazer uma boa faxina. E como é terrível, né? Tu pagar pra alguém fazer, tu chegar e olhar e tá sujo. E não tá bem limpo. E daí eu, como filha de uma boa faxineira que aprendi a fazer uma boa faxina, acho que me dá desespero. Porque eu sei que aquilo ali, gente, que custava ter ido até aquele cantinho ali na quina e ter passado ali o paninho. Como é que passa assim um pano e não vai naquela quina? Como é que deixa os cantos com sujeira?
Como é que não me limpou debaixo do negócio? Tem coisa que não entra na minha cabeça na faxina. Eu aprendi como é que faz bem feito. Então, eu sei como é que faz, como é que fica bem limpo. Então, a gente vai até desistindo depois de um tempo, né? Eu fico pensando assim, prefiro eu fazer, ficar mais cansado pra ter bem feito aquilo. Por que eu tô falando dessa loucura da faxina? Gente, vocês estão me entendendo. A gente vai durante o dia a dia da nossa vida, durante as coisas, a gente vai dando umas tapeadas, tá? Mas a gente não pode viver uma vida de só tapeada na nossa vida espiritual. É preciso parar e fazer faxina. É preciso limpar os cantos. É preciso fazer aqueles limpas que a gente faz de tudo que é tranqueira e destralhar. De quanto tempo você destralha na sua casa? Eu amo destralhar. Eu amo fazer limpeza em guarda-roupa, fazer limpeza em armário. O que não tem mais que tá dentro da minha casa, saia da minha casa, vou doar, não precisa mais estar aqui, não usei, não tô usando, sai da minha casa. Destralhar. Quanta coisa que a gente vai guardando só para encher armário. Por que eu tô falando isso? Porque na nossa vida, no nosso interior é igual. A gente vai guardando um monte de cacareco que não tem que estar mais lá. Tem mágoa, tem fofoca, comportamento de fofoca, comportamento de comentário. Isso é um comportamento que não tem mais que estar na gente. Ontem na missa eu fui pensando tudo que eu tenho que destralhar. Todas as pequenas coisas que a gente vai deixando, só que, gente, de pequena coisa em pequena coisa, vai acumulando uma sujeira imensa. E agora na quaresma é hora de parar e fazer uma boa faxina, não mais tapear. Não mais fazer de conta que eu não tô vendo, que esse comportamento ainda tá aqui. Porque a gente vai fazendo de conta que não tá vendo. Não dá mais pra fazer de conta. Se eu sou uma pessoa desordenada, se existem desordens dentro de mim, na minha alimentação, nos meus pensamentos, na minha rotina, primeira coisa, se eu sou desordenada, eu preciso começar ordenando o meu exterior. De repente, o que eu tô falando cai como uma luva pra ti, agora. Você nem se dá conta que a sua casa é uma desordem, que os seus guarda-roupas são uma desordem, que os teus armários são uma desordem, que tem um monte de coisa que você tem que parar agora de estralhar assim a sua casa, ambiente físico, porque a desordem interior, ela reflete na desordem do exterior e vice-versa. Se a tua casa é uma bagunça e uma desordem, é porque existe um sinal de que dentro de ti tá essa bagunça, essa desordem. É preciso ordenar a nossa casa, ordenar armário, ordenar guarda-roupa, que seja um propósito para ti se os guarda-roupas da sua casa são revirados. Se você tem sempre roupa acumulada para lavar, se tá sempre tudo sujo, tudo sempre deixando para depois, se a tua limpeza é sempre de qualquer jeito, agora eu vou fazer direito. Começa a limpar a tua casa e ordenar a tua casa, orando para que Deus ordene o teu interior. O exterior, o lugar onde nós moramos, reflete o nosso interior. É preciso que a gente pare e ordene, inclusive isso. Uma casa bem ordenada, uma casa limpa, principalmente pra gente que tem filho em casa. Como a gente quer dar ordem interior para os nossos filhos se o lugar onde eles vivem é uma desordem. E aí também não adianta gritar com o filho. Gritar não adianta nada, é exemplo de educação, é conversa, é combinado. Às vezes a gente não olha para coisas que estão muito diante dos nossos olhos. São coisas que a gente vai acumulando. Esse comentário, isso que eu falei, sabe? De coisas de comentário, de fofoca. Quantas vezes, gente, a gente é a única pessoa que busca Jesus, eu vou falar de novo, é aquela pessoa que tá buscando Jesus, que vai adorar Jesus, mas é a pessoa para raio da fofoca. Todo mundo vem contar fofoca pra gente. E a gente fica pensando, as pessoas vêm pra desabafar comigo. Não, amor, não, elas não estão vindo desabafar, é porque você é fofoqueira. E elas estão vindo te contar uma fofoca. E você é fofoqueira com elas. Você não é uma pessoa que as pessoas estão vindo para desabafar. Elas estão vindo falar mal dos outros e você está alimentando isso. Chega. Você não tem que ficar sabendo da vida dos outros. Ponto final. Esse comportamento de fofoca, de opinião, de ter que estar sempre dando uma opinião para cada coisa. Chega, gente. Isso não pode fazer parte do nosso... E parece que é muito pequeno. Parece que é muito pequeno diante de grandes pecados, diante de grandes coisas. Mas esses pequenos pecados são a ruína da nossa alma. São coisas que ficam escondidas dentro da gente.
que vão se escondendo e vão corroendo a nossa santidade, a nossa busca por santidade. A preguiça para orar, a paralisia para orar, sempre deixando para depois, sempre deixando para a última coisa do dia, sempre deixando para não, mas semana que vem eu vou me confessar, não, mas na próxima, não, mas eu não fui nesse domingo à missa, mas no próximo. Gente, isso não tem negociação. Tem coisas que a gente não negocia mais. Tem decisões que a gente precisa tomar de mudança de coisas na nossa vida que elas precisam ser tomadas hoje. E é óbvio que nós não conseguimos sozinhos. É evidente que nós não conseguimos sozinhos. Por isso que eu estava falando do Senhor que nos livra do inimigo poderoso, dos adversários que são mais fortes do que eu. Quantas vezes a minha língua é uma adversária mais forte do que eu? Quantas vezes o pecado que habita em mim, a minha carne, a mulher velha está muito forte. A mulher velha está muito forte. Com seus hábitos velhos, de uma vida velha, de uma vida fora do evangelho. A quaresma é esse momento que a gente para agora e vamos reorientar as coisas, reordenar, olhar para o meu interior. Agora eu paro com todas essas coisas externas, com todas as minhas vontades, com todos os meus desejos, eu paro tudo e olho para o meu interior. Senhor, eu sou uma grande pecadora. E eu sou uma pecadora ainda tão desordenada que eu não sei nem onde é que está o meu pecado. Não sei nem onde que está o meu pecado. Daí aqui no Salmo 18 diz assim, do ladinho ali, né, no Salmo 18, tem todo um elogio à lei e aos mandamentos do Senhor. E daí diz no versículo 12 assim, ainda que o vosso servo neles atente, né, guardando-os com todo cuidado, mesmo que a gente cuide, né, de viver os mandamentos com todo cuidado, quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Purificai-me das que me são ocultas. Olha só essa oração. Olha só essa oração de Davi, o mesmo que falou antes que o Senhor nos livra dos inimigos mais poderosos do que nós, do adversário que é mais forte. Olha o que ele está dizendo, que mesmo que a gente seja muito santa, muito pecador, muito santa, que a gente guarde com toda atenção os mandamentos, com todo cuidado, quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Pra gente é muito difícil ver os nossos próprios erros. Aí ele diz, purificai-me das que me são ocultas. Daquelas faltas, daqueles pecados que eu não enxergo. Aquelas coisas que eu não tô vendo. Aquilo que eu não vejo no meu comportamento. E muitas vezes, gente, fica tão evidente isso. Outras pessoas veem no nosso comportamento, nosso marido, dos nossos filhos, nossos colegas de trabalho, quem convive com a gente, só que a gente não enxerga. Às vezes a gente se coloca num lugar de que todo mundo precisa, menos eu. A quaresma é esse momento da gente olhar pra gente mesmo e de pedir, Senhor, me purifica das faltas, aquelas que me são ocultas. Vem me trazer, Senhor, aqui nisso aqui, revelação. Sabe, às vezes a gente tem uma lista, né, daquilo que precisa ser mudado no comportamento do marido, daquilo que precisa ser mudado no comportamento do chefe, da colega de trabalho, das pessoas que convivem com a gente na igreja. A gente sabe tudo como que os outros têm que ser, né? Mas a gente não se esforça e às vezes a gente não tem nem conhecimento. É oculto pra gente. A gente é ignorante em relação às nossas próprias faltas. E é por isso que a quaresma é pra gente esse tempo de tanta graça. Pra quê? Para que essa mulher velha, para que esse homem velho seja enfraquecido pelo jejum, pela oração. Para que a gente saia da gente na esmola. Para isso, jejum vai enfraquecer essa mulher velha, vai enfraquecer esse homem velho. Esse tanto de pecado que eu já falei aqui, esses comportamentos todos. A gente vai lá e vai, macerar a nossa carne, a nossa vontade, o nosso desejo. Vou fazer jejum, vou fazer penitência. Vai enfraquecendo, vai dizendo pra nossa carne, olha, não é tu que manda não. Gente, às vezes a gente tem uma coisa que é tão terrível, né? Tão terrível que é aquela vontade de falar. Às vezes você nem é fofoqueira. Aí você faz um propósito de oração, de mudança, de penitência, você fica sabendo de uma coisa que você tem vontade de falar. Parece que a língua chega aqui e coça. Você conversa com poucas pessoas.
Você nem é de falar para todo mundo. Mas a língua chega que coça para falar para aquela pessoa, aquela história, você tá louca para falar. Esse é o canto que precisa limpar. Esse jejum, vou falar jejum é de comida, né? Mas não vou usar essa expressão, essa comparação. Esse jejum de opinião, esse jejum de falar dos outros. Mata a carne ali, mata a língua ali. Não vou falar. Vou silenciar. Eu não vou morrer em não falar isso pra ninguém. Parece que vai às vezes. E quanto mais a gente faz propósitos de mudança nesse tempo, mais situações acontecem, às vezes, para que a gente caia. A gente vai ser tentado ali. Ontem, né? A leitura da missa de ontem, o evangelho era as tentações de Jesus. Tentados nós seremos. Só que ser tentado não é pecar, né? Então a gente vai ser tentada. Talvez você... Eu lembro sempre que quando a gente vai fazer... Vou encerrar agora aqui a nossa partilha pra gente rezar. Mas assim... Eu lembro nas quaresmas de São Miguel Arcanjo, né? Quando a gente faz assim um propósito, sempre acontece, né? Ai, faço um propósito de não comer chocolate. Aí onde chega, onde vai, ganha chocolate de presente. Tem chocolate na sobremesa. É um bolo de chocolate no café da tarde da pessoa que você vai. Por isso que onde não tinha chocolate agora tem. Né? As oportunidades para te romper com aquele teu compromisso de penitência com Deus vão surgir muitas. Né? Porque realmente a gente é bem tentado a voltar atrás, a não mortificar a nossa carne. Então, pra gente ser bem prática, eu vou te convidar assim, nesses próximos dias, se tu ainda não fez, né? Você vai escolher lá a sua penitência de quaresma, né? Algum tipo de jejum, algum tipo de privação, né? De uma coisa que você gosta, uma penitência. A gente tá rezando aqui, a gente vai crescer na oração nesses dias, nessas lives que a gente vai fazer, a gente vai clamar ao Senhor, a gente vai pedir o socorro de Deus para a nossa conversão e tudo mais aquilo que o Senhor nos trouxer, né? Para o crescimento da nossa espiritualidade mesmo, do nosso conhecimento do Senhor. Agora eu quero te convidar para além daquilo que você vai fazer. Eu não vou comer chocolate, eu não vou comer doce, eu não vou tomar refrigerante, eu não vou comer carne vermelha, né, durante esse período quaresmal. Além desse jejum, dessa penitência que você vai fazer assim, eu te convido a fazer uma penitência no teu comportamento, né? Uma coisa que eu vou escolher, que eu vou trabalhar. Isso que eu falei da faxina interior, né? Eu preciso fazer algo, então eu vou ser mais silenciosa. Eu vou ser uma pessoa mais silenciosa. Eu não vou reclamar. Eu vou cuidar as minhas palavras para não reclamar. Eu vou ficar quieta. Eu vou cuidar daquilo que eu falo. Olha, já é ótimo. É uma baita de uma penitência. É um propósito muito concreto. Fechar a minha boca. Jejum de opinião. Não vou levar pra frente as coisas que chegarem até mim. Eu não vou reclamar. Não vou reclamar. Quando vier a vontade de reclamar do frio, do calor, do trabalho, do dia, da dor nas costas, da dor no pé, não vou reclamar. Do filho que largou uma coisa, não vou reclamar. Talvez seja alguma coisa ainda mais assim. Quando eu for falar com os meus filhos, eu não vou gritar. Não vou gritar. Nessa quaresma eu vou parar de gritar na minha casa. Eu vou falar. Eu vou exercitar doçura nas minhas palavras. Eu vou procurar outros meios para que os meus filhos me obedeçam, para que os meus filhos me ouçam, que não seja através do grito. Você tá entendendo? Lá no relacionamento com o meu marido, tem alguma coisa no seu casamento que você sabe que seu marido vem pedindo, você sabe que é uma falta sua. De repente tem um momento mais de atenção pro marido, não se negar pro marido. Eu não sei qual é a realidade do teu casamento, lá dentro da tua relação. Mas lá dentro da relação, tem alguma coisa concreta que você pode mudar? Alguma coisa, às vezes, que teu marido tá te pedindo há um tempo que você não faz. Às vezes é uma coisa simples. Às vezes é ir visitar a sogra com o marido, de bom coração, sem reclamar. Às vezes é receber a família do teu marido na tua casa, sem reclamar. Eu tô falando de coisas bem concretas, na relação com as pessoas que a gente convive. E a gente fazer essas coisas, tomar essas atitudes durante a nossa quaresma. Faxinar os teus armários, faxinar bem a tua casa,
ordenar a tua rotina, ordenar o horário que você levanta, o horário que você vai dormir. Esse tipo de atitude bem concreta que vai lá na nossa fraqueza. Você não precisa fazer todas as coisas, estou falando, escolhe uma coisa. Além daquela tua privação de jejum, aquilo lá que você não vai comer, que você não vai beber. Isso é importante para nossa carne. Além do jejum da sexta-feira, isso é importante. Isso é muito importante para o nosso espírito. É matar o homem velho, a mulher velha. É fortalecer a graça de Deus, a força de Deus na gente. Gente, é só pela graça de Deus. Mas é preciso que a gente se esforce. É um tempo de esforço. De olhar para coisas que a gente não gosta de olhar. De limpar lugares que a gente não queria mais entrar na nossa vida. De olhar para os nossos defeitos, parar de olhar para os dos outros. Como é ruim. Como é mais difícil. Né? Por hoje é isso. A gente vai rezar agora, pedir a graça de Deus. Pedir que o Senhor venha em nosso socorro, em nosso auxílio, da nossa conversão pessoal. Mais uma vez eu vou te falar. As oportunidades para você ser santa, as oportunidades para você viver a paciência, a doçura, a benignidade, o servir desinteressadamente para você amar, elas vão surgir. Vão surgir, né? Essas oportunidades. E a gente pode ver essas oportunidades como dificuldades, como provações, ou simplesmente a gente enxergar como oportunidade de santificação para a nossa vida. Amém? Espírito Santo, nós pedimos e clamamos a Tua graça sobre nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e traz revelação no nosso coração daquelas faltas nossas que nos são ocultas, daqueles comportamentos nossos que a gente não enxerga, que a gente não vê. Aquilo que a gente não enxerga que é pecado, aquilo que a gente não enxerga no nosso comportamento que é erro, as nossas impaciências, as nossas irritações, aquelas nossas fraquezas, fragilidades que nos fazem paralisar na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração. Vem, Espírito Santo, em nosso socorro, vem, Espírito Santo, em nosso auxílio. Vem desmascarar todas as mentiras, tudo aquilo que está escondido, toda a sujeira do nosso interior. Nós pedimos, Espírito Santo, nos traz revelação daquelas faltas que nos são ocultas. Vem nos trazer revelação, vem nos trazer vontade de mudar, Espírito Santo. Tem tantas coisas que nós sabemos que nós estamos erradas, mas nós temos escolhido não mudar, ou mudar pela metade, mudar só um pouquinho. Vem, Espírito Santo, e faz novas todas as coisas na nossa mentalidade, na nossa visão, no nosso comportamento. Vem nos fortalecer, vem nos dar diante das oportunidades de viver uma vida santa, a paciência, a calma, a escolha, a correta escolha de viver uma vida de santidade, de viver um comportamento que agrada o Senhor. Vem, Espírito Santo, nos conceder estas graças, fortalecer o nosso interior, fortalecer o nosso desejo de oração, de vida de oração. Vem nos livrar de todos os espíritos tentadores que tentam nos afastar da vida de oração. Todos os espíritos tentadores, toda mentira do diabo de que nós não precisamos rezar tanto, que nós não precisamos jejuar, que tudo isso é bobagem. Vem, Espírito Santo, em nosso auxílio, nos livrar dessa tentação, dessas vozes malignas que nos dizem que não é necessário, que não precisa tanto, que a gente pode fazer menos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem em nosso socorro, em nosso auxílio. Amém. Olha só, agora enquanto a gente rezava, eu me lembrava disso, né? Que nesses tempos de conversão, nesse tempo especial que é a Quaresma, né? Se ontem a gente viu na missa toda a narrativa do Evangelho, das tentações de nosso Senhor, nós não podemos pensar que nós não seremos tentadas, nós sabemos, né? Mas uma tentação muito particular que o diabo vai fazer pra gente nesse tempo é não precisa tanto, né? Você já faz o suficiente, não precisa tanto, não precisa rezar tanto,
não precisa dessa atitude de oração, não precisa dessa atitude de jejum. Ele vai dizer para você, não precisa. Deixa para amanhã, deixa para depois. É hoje. Hoje. Eis o tempo, né, da salvação, eis o dia da salvação. É chegado o tempo da nossa salvação, é agora, é hoje. A gente precisa sim. Nós queremos o céu, né? E como dizia Monsenhor Jonas Abib, a santidade não se improvisa. Não tem como improvisar o fim da nossa vida ou diante de Deus uma santidade que não foi conquistada, lutada e vivida quaresma após quaresma, dia após dia. É hoje o dia. É hoje, é agora. Não vou negociar minha santidade e minha salvação, é hoje. Eu só tenho hoje para ser santo. Eu só tenho hoje para fazer jejum. Eu só tenho hoje para orar mais. Eu só tenho hoje para me converter. Eu não tenho amanhã, eu só tenho hoje. E hoje é o dia da minha salvação. Amém? Que a gente tenha na ponta da língua. Na ponta da língua. Tenha na ponta da língua. Quando o tentador vier te incomodar, te dizer que não precisa tanto, que você pode abrir mão da santidade hoje, que você tenha a palavra de Deus nos seus lábios, como teve nosso Senhor. Coloca o demônio para correr nessa tentação. Às vezes a gente acha que é coisa da gente. Ele adora que a gente pense que é coisa da gente. Que daí ele pode passar ileso. Ele passa inocente na situação de tentação. Ele é o grande tentador. Só a ele interessa perder a nossa alma. Então que você tenha no lábio, a minha salvação, o dia da minha salvação é hoje. E eu não vou negociar ela. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Encerramos nossa primeira live. A nossa próxima live é quarta-feira, às 7 da manhã. Hoje e amanhã nos stories eu vou conversando com vocês. A gente vai fazendo outras partilhas. Mas live agora é quarta-feira, às 7 da manhã. Compartilhe essa live, né, com seus amigos, amigas, para que mais pessoas recebam da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana.